O nosso querido irmão Alberto de Araraquara nos pergunta: o que é a Torá? Qual a diferença entre a Torá e a Bíblia? Meu querido irmão Alberto, essa pergunta é uma pergunta que me deixou muito feliz, porque às vezes a gente explica, fala de determinados assuntos e não sabe que a gente precisa esclarecer mais detalhes para que as pessoas não fiquem perdidas no seu entendimento. Com as minhas desculpas, eu espero esclarecer a sua dúvida e de outros telespectadores queridos que nos acompanham nesse programa respondendo sobre a Bíblia e os Evangelhos. Primeiramente, a palavra Torá é muito mal traduzida. Os ocidentais chamam a Torá de lei. Mas Torá não é lei, é revelação ou ensinamento divino, porque a Torá tem luz da própria palavra que a constitui. Assim, a Torá especificamente é uma palavra feminina, nunca devemos dizer o Torá, mas a Torá, e ela compõe a primeira parte da Bíblia hebraica que se chama o Tanar. A palavra Bíblia em hebraico é masculino, é o Tanar. Em grego é que nós chamamos a Bíblia, que vem do plural de biblos ou vivros, que é livro. Portanto, a Bíblia é uma biblioteca. Em hebraico, portanto, você tem para o judeu a Torá, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos ou agiógrafos, como se diz em grego. Então, a Torá, o livro do povo hebreu, é constituído de 39 livros, o Taná, Bíblia hebraica, que é composto de a Torá, que são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que esses 5 livros representam o conjunto das revelações divinas ao povo monoteísta escolhido por Deus, que era o povo hebreu. Então você tem a Torá, os profetas, que vem Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, toda aquela cadeia de em torno de 24 profetas. Então, esses profetas compõem aqueles que vieram trazer os esclarecimentos e o chamamento do povo hebreu. E por último, Ketuvim, que vem do verbo lichtov em hebraico, que é escrever, que são os escritos. Esses livros são aqueles que a gente conhece como os livros sapienciais. Tudo isso é Velho Testamento. Esses livros são Provérbios, Eclesiastes, Salmos e tantos outros livros que nós sabemos que constitui ao todo 39, que é o conteúdo do Tanar, ou Bíblia hebraica. Então, essa primeira parte eu espero que esteja esclarecido. Moisés com a Torá, os 5 primeiros livros, depois o livro dos profetas e os escritos, Salmo, Provérbios e as outras obras Eclesiastes e assim sucessivamente. Então, essas obras constituem o que se chama Brit Rishon, em hebraico, que é a primeira revelação, e que constitui aquilo que a gente conhece como a Bíblia do povo hebreu. No Ocidente, depois da criação, depois que Jesus passou entre nós e deixou os seus evangelhos, nós temos uma nova aliança, o Brit Hadashah, que constitui o Novo Testamento. Então, o Velho, a primeira revelação, e o Novo Testamento juntos constitui a Bíblia que nós conhecemos no Ocidente. Só que tem mais uma diferença. A Bíblia ocidental, com o Velho e o Novo Testamento, como costumamos chamar, ela é constituída de 66 livros ou 73 livros, Alberto. A Bíblia protestante tem 66 livros, que são os 39 da primeira revelação e os 27 da segunda. Mas surgiram outros livros chamados de deuterocanônicos, que os protestantes não aceitam, mas a Bíblia católica aceita,
que são os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Não confundir com Eclesiastes, que em hebraico é Quelete, o livro daquele que sabe, escrito por Salomão, aquele que diz vaidade das vaidades, tudo são vaidade, há um tempo para tudo. Então, de uma maneira geral, nós temos a Bíblia judaica com 39, a Bíblia protestante com 66 e a Bíblia católica com 73 livros. Espero ter tirado a sua dúvida e aqueles que nos acompanham que também se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e continue estudando conosco. Faça como Alberto. Envie suas dúvidas que nós teremos imenso prazer de estudar com vocês. Muita paz, Jesus conosco sempre. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.